Aleluia! Glória a Deus! Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou muito feliz com Deus, estou muito feliz com Jesus. Eu estou muito feliz. Eu estou feliz com a minha família. Eu estou feliz. Felicidade é algo raro nos dias de hoje. A alegria é algo raro no dia de hoje. Nós entendemos bem hoje que as pessoas estão meio que aflitas, as famílias estão meio que quebrantadas, porque muitas famílias são aquelas que perderam alguns entes queridos. Eu entendo isso, eu entendo que o país também está vivendo uma desigualdade muito grande. Mas eu quero dizer para você que me ouve agora, sempre foi assim. Depois do pecado, as coisas vieram de mal a pior. E me desculpe, elas tendem a piorar mais. Talvez você gostaria que eu nesse momento dissesse para você: olha, fique tranquilo, as coisas vão melhorar. Depende muito do seu ponto de vista. Depende muito da sua ótica, pela ótica de Cristo, pela ótica de Deus, segundo a sua palavra, segundo as suas escrituras. Não. O homem está tendo que colher de muitas coisas que ele plantou. E você talvez fique pensando: poxa, vamos começar a falar dessa maneira? Meu querido, minha querida, em nome do Senhor Jesus, você quer ser enganada? Ou enganado? Você quer que eu fale a mentira? Que eu diga para você que aqui é o país das maravilhas? Não é. Não é. Mas eu tenho uma boa nova para você esta noite. E nós vamos falar sobre isso. Eu tenho algo para você que vai ajudar você a ser feliz no meio do caos. Que vai fazer você sorrir. Mesmo em meio a tantas percas, a tantas baixas, mesmo em meio a tantas desigualdades sociais. Olha, esse que vos fala, para alguns sou leigo de tudo, para alguns, para outros talvez eu saiba algumas coisas, mas eu não me importo nem para quem acha que eu não sei de nada e nem para aqueles que acham que eu sei alguma coisa. Porque de fato, todos nós sabemos uma coisa ou outra. Todos nós sabemos fazer alguma coisa. Temos algumas habilidades, sim. Temos algumas coisas dadas pelo Pai. Temos algumas coisas que desenvolveram conosco ao longo da nossa caminhada. Existem profissionais entre nós. Em todas as áreas, existem alguns profissionais. Algumas pessoas que realmente sabem e fazem bem o que sabem. Mas eu não quero falar sobre isso também. Eu quero apenas dizer para você: dê ouvido, empreste os seus ouvidos. Porque para algumas pessoas eu posso falar, para outras pessoas eu vou falar. Ou seja, algumas pessoas vão ouvir e vão entender que Deus fala de diversas formas. Isso, Deus tem muitas maneiras de chegar até você. Deus tem muitas maneiras de chegar até mim. E muitos de nós desprezamos isso. Muitos de nós zombamos muitas vezes, porque aprendemos com tudo e com todos. Algumas pessoas aprendem com situações, outras pessoas aprendem com pessoas. Algumas pessoas aprendem ao ler a palavra, algumas pessoas praticam, vivem a palavra. Algumas pessoas não estão nem aí, estão vivendo por viver. Como diz uma música aí: deixa a vida me levar. Queridos, por que deixar a vida te levar quando você tem um Deus que já tem algo determinado para você, determinado para mim, determinado para nós? E a Bíblia vai dizer então que a vontade desse Deus
que tem coisas determinadas, que a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Por que dar ouvido a tantas vozes que diz que você não pode, que diz que você não é, que diz quem é você para dizer ou para falar ou para fazer, quem é você para estar vivo? Tem pessoas que gostariam de nos ver mortos. E o que nós vamos fazer? Agora, nesse momento, eu quero orar com algumas pessoas. E eu quero orar por algumas pessoas. Porque com algumas pessoas eu vou orar. Mas tem pessoas que não têm força nesse momento para orar. Então eu quero orar por elas. Eu quero orar com você, juntamente com você. Mas para alguns eu quero orar por você. Porque eu sei que você não consegue falar com o Pai. Eu sei que alguns de nós já nem acreditam. Porque são tantas coisas que os nossos olhos veem. São tantas coisas que estão acontecendo, que parece que Deus se foi. Deus não existe. Mas para alguns parece que Deus brigou com o ser humano. E não. A Bíblia vai dizer também que Deus é imutável. Ele não muda. Ele não muda. Então, quando nós lemos a sua palavra, nós sabemos que o que está estabelecido na palavra, o que ele falou, vai acontecer. Doa a quem doer, custe o que custar. Alguns vão sentir dores terríveis por não obedecer, por não dar ouvido aos profetas, ao que os homens, mulheres e até crianças hoje estão pregando o evangelho. Nós temos manias de desprezar-nos. Nós nos desprezamos. Nós fazemos pouco caso uns dos outros. Eu estava a falar com a minha pastora agora à tarde e dizer: olha, não vou nem me chamar de vaso, eu vou me chamar de potinho. Um pote de barro, que cabe pouca coisa. Mas eu também disse que não é o muito, mas é o suficiente. Muitos querem muita coisa, ao invés de pedir a Deus: Senhor, me dá o suficiente para que eu não saia da tua presença. Me dá o suficiente para que eu chegue à eternidade com Cristo. Me dá o suficiente para mim e para os meus. Me dá o suficiente para mim e para o meu irmão. Alguns estão correndo atrás de riquezas, de fama e de tantas coisas. Alguns de nós nos perdemos. Alguns se perdem, sabia? Dentro da casa de Deus, aonde é ministrado sua palavra, aonde a direção nos é dada. Entendemos e às vezes nos fazemos de mal entendidos. Nós somos assim. E quando estamos então agora a pagar o preço, porque todas essas coisas geram dores em mim e em você. Desobedecer o pai e a mãe aqui, quando somos pequenos, pode nos custar uma surra, pode nos custar um castigo. E com Deus não é diferente. A Bíblia diz que Deus repreende e castiga a quem Ele ama. Ele faz isso por amor. Por mim e por você, Deus faz por amor. Você consegue entender isso? Eu estou aqui. Farei menção da palavra do Senhor para você. Compartilharei de algumas coisas minhas com você e de algumas coisas de Deus com você. Porque como eu posso oferecer algo para você sem dizer que eu provei? Dizer que é bom se eu não provei. Eu quero dizer que eu provei. Eu quero dizer que eu tenho provado da bondade, da misericórdia, da graça do Senhor. Então eu quero lhe dizer isso. Às vezes eu sou simplesmente um homem. Às vezes eu sou um homem que sou filho do Altíssimo. Eu sou filho da luz, sou filho do sal, e então eu sou o sal, eu também sou luz. Alguns vão dizer: espera aí, irmão, porque algumas vezes
porque algumas vezes nós desobedecemos, algumas vezes nos falta fé, algumas vezes nós andamos com o nosso próprio entendimento. Algumas vezes. Porque aquele que disser que consulta as Escrituras todos os dias e consegue praticá-la todos os dias, se assemelhando a Cristo, esse mente, porque a Bíblia diz: aquele que disser que não mente faz Deus mentiroso. Aquele que disser que não peca faz Deus mentiroso. Então nós pecamos. Eu posso sim fazer mais, mas às vezes as distrações da vida me tiram do foco. Uma dor pode fazer com que você não pense em mais nada a não ser na sua dor. Quem já teve dor de dente, dor de ouvido, quem já teve um braço quebrado, quem sabe? Então vamos orar. Ore comigo, ore por mim também e pela minha casa. Eu sou carente de oração, porque nos dias que vivemos são tantos males, tantos males. Ore, vamos orar. Senhor, querido Deus, neste momento, Pai, nós entramos na Tua presença. Pai, não que nós estivéssemos fora, mas agora, Pai, é um momento em que nós reservamos, Pai, para Te ouvir. É um momento, Pai, que nós queremos sentir a Tua presença. É um momento, Senhor, que nós queremos compreender. Meu Deus e meu Pai, somos pequenos, Pai, às vezes pensamos que sabemos tanta coisa, e quando dá errado percebemos, Pai, que nós não sabemos, que quem sabe de tudo é o Senhor. Por isso, meu Deus e meu Pai, eu peço ao Senhor agora, nos perdoe, Senhor, nos perdoe, Pai querido, porque somos, Pai, pessoas duras muitas vezes de coração, de entendimento. O Senhor tem falado sobre amor e nós temos dificuldades de amar. O Senhor tem falado muito de perdão, Pai, e nós temos dificuldade de perdoar. O Senhor tem falado, Pai, para não buscarmos, Senhor, as demais coisas, Pai, para não buscar as coisas terrenas, Pai, mas sim as celestiais, Pai, e muitas vezes nós estamos apegados, Pai, ao financeiro, a valores, a coisas, a casas, a carros, a coisas, Pai. Senhor Jesus, nesta noite, Pai, eu peço de uma maneira especial, Senhor, porque quando eu penso que eu estou mal, Pai, sempre haverá alguém que estará pior do que eu. E quando eu penso, Pai, que eu estou mal, sempre tem alguém melhor do que eu, em que eu possa me espelhar, em que eu possa contar. Por isso, meu Deus e meu Pai, eu vos peço, Senhor, talvez eu não possa agora estar naquele hospital, no leito, do lado daquele que sofre, daquela que sofre, Pai. Não é só a questão da pandemia, Pai, é câncer, Pai querido Deus Santo, é tantas coisas, tantas enfermidades, Pai, que algumas eu não sei nem o nome, eu não sei pronunciar, ó Deus, mas o Senhor sabe que essas pessoas estão passando por isso. Meu Deus e meu Pai, eu vos peço pelos hospitais, Senhor, porque hoje eu estou aqui, Senhor, mas ninguém garante que amanhã eu não serei um deles, Pai. Eu gostaria que se eu estivesse lá, eu gostaria que se eu tiver que passar, Pai, pelo leito, eu gostaria que orassem por mim, eu gostaria, Pai, que o Senhor me visitasse, meu Deus e meu Pai. Por isso, Pai, eu sou com aqueles que estão lá, Senhor, e suplico ao Senhor, Pai, tem compaixão, porque dura coisa, Pai, é quando as luzes se apagam, Pai, e aquele silêncio daquele hospital, Senhor, Pai, gemidos, Pai, dores, Senhor, e mesmo quando não há gemidos e dores, uma incerteza, nós não sabemos, Pai, quem aqui nos espera, Pai, o quantos, Pai, nos amam, Senhor, nós não sabemos, ó Deus, o que está acontecendo com os nossos. Alguns que lá estão, Pai, não conseguem ter fé,
Por isso, meu Deus e meu Pai, em cima da nossa fé, nós vamos usar a fé agora, meu Deus. Senhor e Pai, visita, Deus querido, Pai Santo, aquele que também não acredita. Pai, apareça, Pai querido, faça uma aparição. Quem sabe, Pai, é um ato milagroso, para que ele entenda que Tu és real, que Tu és verdadeiro, meu Deus e meu Pai. Quantos tiveram experiências, Pai querido, Deus Santo, contigo nos hospitais? Muitos disseram que viram uma mulher, um homem de branco. Muitos disseram que viram um facho de luz. Ó Deus querido, Pai eterno. Então eu creio, Pai, que o Senhor se materializa ainda entre os homens, que o Senhor ainda faz sinais e prodígios, que o Senhor ainda é do mesmo Deus, Pai, do passado. Tu és o mesmo Deus do presente, Pai, e a nossa fé diz que o Senhor é imutável, e a Tua palavra diz que o Senhor não muda, então o Senhor será para sempre. Por isso, meu Deus e meu Pai, perdoa-nos a ignorância, Senhor, quando dissemos: Pai, Tu não olhas por nós, Pai, Tu não lembras de nós, Pai, lembra, Pai, perdoa-nos, Pai, a oração que não sabemos fazer, perdoa-nos, Pai querido, porque não sabemos pedir. Meu Deus e meu Pai, eu vos peço agora pelos presídios, homens e mulheres, Pai queridos, que estão, Pai querido, limitados, ó Deus, privados da sua liberdade. Meu Deus e meu Pai, eu peço, Pai querido, porque por trás de cada homem e cada mulher, mesmo eles sendo culpados, mesmo eles tendo cometido delitos, Pai, há um filho, uma filha, há um pai, há uma mãe, há alguém que está aqui fora a sofrer, alguém que está na fila, Pai querido, a sofrer. Por isso, meu Deus e meu Pai, não compete a nós agora julgar, mas pedir ao Senhor, que seja com aqueles que estão encarcerados, que seja com aqueles, Pai querido, Deus Santo, que estão privados, aquele que está sequestrado agora, quem sabe, Pai, pelo tribunal do crime. Meu Deus e meu Pai, haja misericórdia, haja luz no meio dessas trevas. Meu Deus e meu Pai, visita as comunidades, Pai, as comunidades, Senhor, porque há tanta gente boa, Pai querido, visita, e visita os maus também. Visita a casa do mal, a casa do traficante, a casa, Pai, do usuário de drogas, a casa da prostituta, da lésbica, do homossexual. Visita, Pai, porque aonde o Senhor visita, a Tua palavra nos diz, Senhor, que há cura, que há libertação, que há salvação. Assim foi para aquela mulher, Senhor, adúltera. Assim, Pai, foi com o paralítico que desceram pelo telhado. Pai, Tu estava na casa, assim foi na casa de Zaqueu, assim é na minha casa. Pai, aonde o Senhor está, há transformação, a mudança, a cura, a salvação. Por isso eu vos peço, ei Senhor, misericórdia, entra nas casas, Pai. Meu Deus e meu Pai, eu vos peço nesta hora, Jesus, eu me peço, Pai querido, Deus Santo, ensina o Teu povo, não somente com palavras, mas com seus feitos. Pai querido, nós queremos aprender ao ouvir, nós queremos aprender ao ver, nós queremos aprender no tocar, nós queremos aprender, Senhor, porque, Pai, a Tua vinda está perto e nós sentimos isso. Pai querido, Deus Santo, dura coisa será eu ver o meu pai, minha mãe indo para o inferno, eu ver os meus filhos indo para o inferno, eu me vendo indo para o inferno. Meu Deus e meu Pai, socorre-nos agora, Pai, porque pegamos a Tua palavra, Senhor, como se fosse nossa, e nos tornamos, Pai querido, senhores de nós mesmos. Meu Deus e meu Pai, nos ensina a pregoar o amor, nos ensina a pregoar a justiça, nos ensina a pregoar a misericórdia, nos ensina a pregoar a verdade, nos ensina, porque a Tua palavra diz que o reino não é nem comida e nem bebida, mas é gozo, paz no Espírito Santo. Meu Deus, ensina-nos um pouco mais. Pai querido, Deus Santo, houve tristeza, Pai querido, entre os discípulos.
Pai, mesmo, Senhor, descendo, deixando o Consolador que consola, Pai querido, a falta no outro dia, a falta, Pai querido, Senhor, eu imagino aqui, Senhor, como foi difícil, mesmo sabendo, Pai, mesmo sendo consolado, Pai, os nossos olhos querem ver, as nossas mãos querem tocar, e o Senhor estava entre nós, Pai, meu Deus e meu Pai. Mas eu agradeço, Senhor, eu agradeço porque neste momento eu sei que o Senhor está nas casas de recuperações a transformar homens e mulheres, Pai, que erraram o caminho. O Senhor ainda está, Senhor Jesus Cristo, nas comunidades. O Senhor ainda está, Pai, nos leprosários. O Senhor ainda está nos orfanatos. O Senhor está nas casas lares, nas FEBEMs. O Senhor ainda está nas cracolândias. O Senhor ainda anda sobre a terra, Pai querido, pelo Teu Espírito Santo, e o Espírito Santo, Pai, tem feito bem para nós. O Teu Espírito Santo, Pai, tem executado em nós e através de nós, Pai, os Teus feitos. Por isso, Pai, eu estou alegre. Por isso, Pai, eu me alegro, Pai querido, Deus Santo, por saber que o Senhor nunca perdeu o controle, nunca perderá o controle. Meu Deus e meu Pai, toma os Seus ministros, ó Deus querido, Pai Santo, o Senhor ainda trabalha com sonhos, o Senhor ainda fala, Pai, enquanto o homem dorme. O Senhor ainda fala enquanto o homem dorme, Pai. Então eu peço a Ti, Senhor, visita aqueles que na noite, Pai, nas madrugadas, Pai, não tem força para orar. Visita aqueles que estão orando. Visita, Pai, aqueles que sobem monte e descem monte. Visita, Pai, aqueles que fazem campanha. Visita aqueles, Pai, que jejuam. Visita aqueles, ó Deus querido, que se consagram. Visita, Espírito Santo do Senhor. Eu peço a Ti agora, em nome de Jesus, Pai querido, Deus Santo, porque há diferença de quem serve e de quem não serve, há diferença de quem é e de quem não é, mas a pergunta é, Pai querido, Deus Santo, Senhor, Tu nos ama, e a resposta logo vem, Senhor, olha para a minha igreja. E eu olho para a Tua igreja, Senhor, e sei que o Senhor nos ama, porque nós somos a Tua igreja. Nós não somos as paredes, Pai, nós não somos o telhado, muito menos o piso. Senhor, nós somos a igreja que anda, a igreja que fala, a igreja que prega, a igreja que louva. Nós somos a igreja, meu Deus e meu Pai. Se estamos fazendo pouco ou muito, Espírito Santo do Senhor, Tu podes mudar isso, porque o Senhor tem livre acesso aos nossos corações. O Senhor é quem faz deitar, o Senhor é quem faz levantar, e ai daquele que contende contra o Senhor. Por isso, meu Deus e meu Pai, nesta noite eu te peço, me ajuda, Senhor, a falar com quem me ouve, me ajuda, Pai querido, a falar com a Tua igreja. Senhor Jesus Cristo, talvez, Pai, me falta, Pai querido, uma hermenêutica, talvez me falta, Pai querido, Deus Santo, um conhecimento pleno e perfeito da Tua palavra, mas esta noite, Pai, eu quero entrar somente com a minha obediência. Eu quero dizer, Senhor, eu nada sei, Senhor, eu nada sou, mas eu quero, Pai, ficar debaixo das Tuas asas, porque Tu sabes, porque Tu és, porque Tu podes. Por isso, meu Deus e meu Pai, quem sou eu para enfrentar a mim mesmo? Quem sou eu para enfrentar o homem? Quem sou eu para enfrentar Satanás? Pai querido, Deus Santo, quando na verdade, Pai, nós somos o Teu calcanhar. Jesus, tem misericórdia da Tua igreja, tem misericórdia, Pai querido, daquele que acha que pode, porque nós nada podemos se o Senhor não for conosco. Mas a Tua palavra diz, Pai querido, Paulo disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então a força não é de Paulo, então o poder não é de Paulo. Então, Pai querido, Deus Santo, assim nós também sabemos que o poder não é nosso. A Tua palavra diz, Pai, lá no livro de Coríntios, Pai querido,
Senhor, 2 Coríntios 4:7, temos porém um tesouro em vasos de barro, para que o poder e a excelência seja de Deus e não de nós. Pai querido, por isso nós entendemos, Senhor Jesus Cristo, que lá naquela cruz, Pai querido, nós morremos contigo. Se podemos alguma coisa, somente no Senhor. Se há alguma coisa que o homem pode, que o homem faz, Pai querido Deus Santo, o mérito, o crédito é teu, Senhor, é teu, Senhor. Pai querido Deus Santo, nenhum homem estaria vivo se não fora o Senhor. Por isso, meu Deus e meu Pai, neste momento eu te peço pela mãe que está dentro de casa, eu te peço pelos filhos, eu te peço pelo esposo, Pai querido Deus Santo. As famílias, Pai querido, elas estão em frangalhos, as famílias estão quebrantadas, meu Deus e meu Pai. Muito se fala, pouco se faz, pouco se sabe, fala-se muito do pouco que sabe. Por isso, meu Deus e meu Pai, venha ampliar os nossos conhecimentos, Pai querido Deus Santo, em nome de Jesus, venha ampliar os nossos conhecimentos. Basta uma palavra sua, Pai querido Deus Santo, diz aquele centurião, basta uma palavra sua e o meu servo será curado. Senhor Jesus Cristo, nós queremos esta fé. Então eu te digo nesta noite, basta uma palavra sua para quem me ouve, basta uma palavra sua para quem crê, basta uma palavra sua para quem obedece, basta uma palavra sua, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, em nome de Jesus, precisamos pregar em tempo e fora de tempo. Se você tiver aí em sua casa pouca comida, você não precisa saber de matemática para saber que ainda há como dividir. Se você aí no seu entendimento sabe de alguma coisa que o pequeno não sabe, que o fraco não sabe, que as pessoas não sabem, divida. Alguns dizem que precisamos ter coragem para vir diante de um aparelho desse e falar de Jesus. Alguns dizem que precisamos de muito conhecimento. Alguns dizem que precisamos disso e daquilo. Jesus disse, ou melhor, o profeta disse, eis-me aqui. Quando Deus diz, a quem enviarei? A quem enviarei? Porque muitos de nós estamos presos nos nossos achismos, nos nossos conceitos. Nós estamos presos. Algumas pessoas não se dão conta que estão presas, sim. Somos hostis às vezes uns com os outros. Somos hostis, somos, pessoas desagradáveis. Quando na verdade nós temos que nos esforçar para sermos nós mesmos. Não, se fôssemos para ser nós mesmos, ficaríamos no pecado. O convite da palavra é que nós sejamos pequenos Cristo. O convite da palavra é que nós sejamos luz. O convite da palavra é que nós sejamos sal. É o convite da palavra. Eu compartilhei esta palavra esses dias com algumas pessoas. Eu vou falar de diversas coisas e de algumas passagens bíblicas que irão nos auxiliar. Uma delas se encontra lá em Provérbios capítulo 15 e diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Nós somos tão rápidos para responder maus uns para os outros. Nós somos tão rápidos para pensarmos maus uns dos outros. Nós somos rápidos. O nosso senso de julgamento é muito rápido. Basta uma olhada, basta um olhar, estamos logo julgando. E às vezes uma pessoa estende a mão para nós, e alguns de nós não conseguem dar um sorriso. Mas sabemos pregar de Gênesis e Apocalipse, sabemos histórias profundas da Bíblia, sabemos, temos estudo. Alguns de nós têm faculdade, tem um monte de coisas, e não desmerecendo essas coisas, quer você goste ou não, eu vou falar para você.
Ninguém aqui está desmerecendo o seu esforço. Ninguém aqui está desmerecendo faculdade de teologia. Ninguém está desmerecendo o estudo. Ninguém está desmerecendo isso. Mas Jesus veio para um povo leigo, para um povo ignorante, para um povo que não sabia dar um passo adiante do seu nariz, não enxergavam, cometeram absurdos, e alguns insistem ainda em viver assim, e outros dentre nós decidiram mudar, dar uma oportunidade para que o Espírito Santo entre, faça morada e nos transforme. Então nós não podemos ser nós mesmos. Tem muitos cristãos batendo no peito, dizendo: eu sou assim, quem quiser me aceitar, me aceite assim. Então a palavra é dura, e ela vai suscitar a ira. Você vai ter muitos inimigos. Se aqueles que são bons e fazem o bem, ainda entre os bons e os maus, ele descobre que alguns não gostam, que alguns o agridem, que alguns o atacarão. Paulo e Silas estavam em uma cidade. Havia uma jovem que o seguiam pela cidade, uma jovem endemoniada, que a Bíblia diz que ele dava dinheiro aos seus senhores, porque ela tinha um espírito maligno de adivinhações. Os seus senhores ganhavam dinheiro em cima daquela mulher, mas aquela mulher, ela era escravizada pelos demônios. Aqueles homens então, cansados já de ver aquela situação, aquela mulher seguindo e dizendo: esses são filhos do Altíssimo, eles voltam-se para essa mulher e oram por ela, e ela é liberta. Mas para aqueles senhores que se achavam o dono da situação, pois naquela cidade eles tinham voz ativa, eles eram autoridade, se injuriaram e levaram então Paulo e Silas para a prisão. E lá na prisão então Paulo e Silas só pôde fazer o que eles sabiam fazer. Eles só puderam ser o que eles sabiam ser. Eles eram cristãos, eles sabiam que serviam a Cristo, e que tudo aquilo de alguma forma iria cooperar, que tudo aquilo que lhes acontecera iria contribuir para o Evangelho, porque o vosso Senhor Jesus passou por coisas até piores e teve morte de cruz. Lembrando bem que Paulo outrora era Saulo, mas no caminho de Damasco teve um encontro com Cristo. Ele teve um encontro com a verdade, ele teve um encontro com o amor e com a justiça. Cristo simboliza tudo isso para mim e para você. Então, se eu e você tivermos como Paulo teve o encontro com Cristo, nós teremos que então agora entender que há justiça, que há amor, que há misericórdia, que há perdão e que há transformação, porque tudo isso foi sobre a vida de Paulo. Paulo, quando enxergava, estava cego; quando ficou cego, passou a enxergar. Então você vai entender que muitas vezes você precisa fechar os olhos para tudo que você sabe que era do mundo, para manias, para coisas que você acreditava, para religiões, para falsos deuses, falsos ídolos, tantas coisas, simpatias e tantas coisas. Você precisa deixar para lá e não enxergar mais. Agora a luz, que é Jesus, está te mostrando o caminho. Não é fácil falar a verdade, não é fácil viver a verdade, não é fácil ter misericórdia do próximo, quando o próximo me ataca, quando o próximo me agride. Mas esses homens, lá na prisão, decidiram fazer a coisa certa. Muitas vezes eu digo para algumas pessoas: faça a coisa certa, mesmo na hora errada, mas faça a coisa certa sempre, e uma hora a luz brilhará sobre você. Deus há de te iluminar, enquanto outros vão te xingar, vão te atacar, vão te agredir, vão te perseguir. Mas uma hora alguém vai dizer, e o próprio Deus se levantará e dirá: ei, esse é meu. Ei, foi eu quem mandei, sou eu que faço. Então agora Paulo fez o quê? Silas fez o quê? Então agora eles oraram e cantaram e louvaram. A Bíblia vai nos ensinar que Deus
habita em meio aos louvores, porque tudo foi criado por Ele e para Ele é todas as coisas, tudo para o seu louvor e adoração. Nós sabemos disso. Quando você vem à casa do Senhor, sabe, em pouco tempo você descobre essas coisas, e essas coisas são chaves, e essas coisas não são misteriosas, não são tão difíceis de se entender. Jesus foi um homem simples, mas profundo na sua simplicidade. Nós o complicamos, nós pegamos ele e a sua palavra e muitas vezes fazemos coisas e fica difícil para o povo entender, mas o povo quer ver também, porque antes deles entenderem, eles precisam ver a alegria em mim, eles precisam ver paz em mim, eles precisam ver, porque a igreja sou eu, o representante do céu hoje sou eu. Muitos de nós já sabem disso, que somos embaixadores, somos de outro país, somos do lar celestial, não pertencemos mais a esta terra. Uma vez aceitando a Cristo, uma vez tendo morrido com Ele e ressuscitado com Ele, agora nós somos de lá, nós bem sabemos que somos de lá. Então nós somos embaixadores nesta terra estranha. E o embaixador faz o quê? Nós temos que ministrar a palavra, as leis, as boas novas, temos que pregar a salvação. E então agora Paulo e Silas lá na prisão, eles louvam, eles oram, e à meia-noite a Bíblia relata que as cadeias se quebraram, o carcereiro se desesperou, ia tirar a própria vida, querido, mas eles disseram: ei, calma, estamos todos aqui, palavra boa, estamos todos aqui, não vamos te prejudicar, fique tranquilo. Então agora esse carcereiro também leva-os para sua casa, e toda a sua casa é salva pela palavra, e é salva pela obediência à palavra que aqueles homens pregaram. Você consegue entender que muitas vezes você vai pagar um preço, você vai passar por situações desagradáveis, você vai sofrer, para que outras pessoas se beneficiem com isso. As pessoas te perguntarão: ei, como você consegue, como você aguenta? E você dirá: não sou eu, querido, é Cristo, é quem vive em mim. Eu já teria desistido, talvez eu nem teria entrado nesta batalha, mas se não fosse Cristo. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você, ainda há muito que se aprender sobre o Evangelho, e eu não estou dizendo como quem sabe de tudo, não, longe disso ainda, porque o Evangelho é as boas novas, e a palavra do Senhor, nós entendemos isso, as boas novas se renovam, as misericórdias se renovam, é a mesma palavra todos os dias, mas com poder diferente, com uma ação, uma aplicação diferente, e essa é a boa nova, e essa é a misericórdia do Senhor para com o seu povo. Porque você pode me perguntar: irmão, eu olho a minha Bíblia, todo dia está escrito a mesma coisa. Você tem razão, mas essa palavra surtirá efeito de maneira diferente quando você aplicá-la todos os dias da sua vida e em todas as áreas, e será a mesma palavra, mas a misericórdia não, porque há dias que Deus vai deixar você padecer em algumas coisas, mas logo em seguida Ele vai ser com você e o seu nome será glorificado, o nome de Cristo será glorificado e você verá a glória de Deus. Eu e você também veremos isso. Então agora a Bíblia vai relatar que então não foi só aquela mulher endemoniada que eles libertaram, foi liberta, não, agora aquele carcereiro, toda a sua família, e essa palavra e essa história veio passando de geração em geração, vai mudar a minha e a tua vida, porque chegou até nós, mas foi necessário que Paulo e Silas fossem parar na prisão, é necessário que eu e você passemos também por algumas aflições na vida, é necessário que eu e você passamos por alguns desconfortos da vida, precisamos sair da nossa zona de conforto e achar, porque pegamos textos isolados e dizemos: mas o Senhor disse que eu vou comer o melhor dessa terra. É verdade, mas ei, querido, calma aí. O povo para quem Ele falou saiu do Egito, saíram do Egito, passaram pelo deserto. Ei, querido, em nome do Senhor Jesus, entenda bem, antes do pagamento tem que haver o trabalho, e o obreiro é digno do seu salário, e o Senhor nos paga de diversas maneiras.
Eu conheço um cristão hoje que já está com mais de 50 anos e não sabe na vida o que é enfermidade, não sabe o que é uma dor de dente. E eu perguntei: meu Deus, o que é isso? O Senhor disse: você precisava ouvir isso. E eu então agora estou comunicando a você. Existem pessoas também que estão afundadas em dívidas, mas dormem tranquilo o sono do justo. Como isso, irmão? Porque ele sabe que ele fez tudo o que podia fazer e que agora cabe a Deus. Deus vai abrir porta onde não tem porta. Deus vai mostrar a ele solução, mas Deus muitas vezes nos prova. Aí nós vamos ver lá Lázaro. Aquele povo foi provado porque mandaram chamar Jesus e sabiam ele, tanto é que a sua irmã disse: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas foi necessário para que se manifestasse ali a glória de Deus, para que o povo pudesse ver. E ele disse: não te disse eu que se tu cresce, tu verias a minha glória, ou a glória de Deus, melhor dizendo. Sim, Senhor, eu sei que Ele há de ressuscitar e tal. Não, Ele é a ressurreição e a vida. Cristo foi necessário deixar o seu amigo passar pelo que passou. E aquele povo fez Jesus chorar, porque quando Jesus chegou ali, mesmo eles já sabendo, conhecendo a Jesus, aquele povo estava envolvido em grande incredulidade. E muitas vezes nós estamos assim, sabemos que Deus pode resolver o meu, o teu problema, o nosso problema, mas ficamos aflitos. Sabe, não é Deus que nos faz pequeno, nós que muitas vezes nos fazemos de pequeno, quando nós temos um Deus gigantesco, um Deus tremendo, um Deus poderoso, um Deus forte, um Deus que não dormita, um Deus que não dorme, Ele não dorme. Então, querido, querida, em nome de Jesus, entenda bem, e essa história então segue agora, e eles são libertos, e depois se descobre que Paulo tinha dupla nacionalidade, ele era romano também, e eles não podiam colocar um romano na cadeia, e a história vai explicar, você entendeu? Eles estavam errados, aqueles homens foram levados à prisão injustamente. Então, em nome de Jesus, eu quero dizer para você, muitas vezes serão injustos com você, mas o nosso Deus não. O teu Deus jamais será injusto com você. Mas irmão, eu estou passando por isso. Mas irmão, eu perdi aquilo. Mas irmão, ei querido, olhe para o céu. Muitos foram, e você ainda está. Muitos gostariam de estar onde você está, mas você ainda não se deu conta. Por isso eu digo para você que a Bíblia vai dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Jesus veio, os profetas vieram para trazer o que há no céu para a terra. Ordem, porque há uma desordem, o pecado trouxe desordem, desorganizou tudo. Você percebe que o pecado bagunçou tudo. Havia muitas coisas que não era para mim e para você estar passando, mas o pecado traz consequências, e as consequências são essas. Como eu não posso, eu plantei mas não quero colher, eu fiz mas não quero admitir, não quero aceitar. Então eu quero dizer para você: entregue para Cristo, porque Ele levou na cruz do Calvário o meu e o teu pecado. Ele pagou tudo, o preço já foi pago. Eu e você só precisamos aceitar a vontade dEle, precisamos aceitar o perdão dEle, a morte e a ressurreição dEle. Aceite isso. É difícil, mas você vai ter que achar, como eu procuro muitas vezes, sorrir no meio da confusão, no meio da tribulação. Quantas vezes eu sou agredido, desconfiado pela família, pela igreja, por tanta gente que não deveria, porque estão comigo todos os dias. Mas nós estamos sendo expostos o tempo todo. Você pega uma condução, dependendo da roupa que você está, do cheiro que você está, as pessoas vão te olhar de como está seu cabelo, de como está sua roupa, enfim. No trabalho, eu estava dizendo para uma pessoa, eu tive dificuldade de varrer um lugar, a pessoa disse: mas está mal varrido, está mal limpo isso, irmão. Falou: Marcos, não é assim, você não sabe nem limpar.
E eu fui triste para casa, pensando, realmente eu não sei mexer com isso daí não. Uma coisa simples, tão fácil, quem não sabe limpar? Uma coisa que talvez até uma criança faria. Mas naquela noite eu orei, e naquela noite o Espírito Santo me consolou, dizendo: filho, eu não chamei você para limpar o chão, é um trabalho digno, mas eu não chamei você para isso. Eu chamei você para limpar os corações, eu chamei você para limpar as mentes dos homens, eu chamei você para algo muito maior. Queridos, e isso me consolou, isso me consola. As pessoas se enganam, muitas pessoas, e eu dou até risada às vezes eu fico chateado, mas eu quero dizer que na maioria das vezes eu dou risada. As pessoas me julgam mal, elas não sabem de onde eu vi. Esses dias uma pessoa disse: ei, irmão, faz tempo que você não conta o seu testemunho. Por cima assim, querido, 6 anos violentado, 10 anos colégio interno, depois rebeldia, saí, me tiraram da escola e me criei crescendo um garoto rebelde, e me levaram para centros de macumba, me levaram aí para centros espíritas. Ele está perturbado, esse moleque está cheio de coisa ruim. E tantas coisas me aconteceram. Depois eu me emendei com 18 anos, com 19 aceitei a Jesus, conheci a Jesus, pensava que conhecia, na verdade, né? Conhecer Jesus é todos os dias, vai se levar tanto tempo para conhecer esse Jesus. Nós temos uma vaga ideia dentro da palavra, temos uma vaga ideia de tantos que nos falam de Jesus, mas conhecer Jesus, conhecer alguém, leva-se tempo, e esse tempo é o tempo da tua e da minha, da nossa vida. Então não se preocupe, vai conhecendo. A Bíblia diz, sabe, conhecer e continuar em conhecer, e prosseguir em te conhecer. Nós temos que ler as Escrituras, temos que consultar as Escrituras, e o Espírito Santo vai nos trazer discernimento. Ele vai dizendo: isso, filho, é por aqui, para com isso, filho, vem para cá, faz isso aqui, e você vai começar a colher dos resultados de tudo isso. E aí, depois de pensar conhecer Jesus, me afastei, depois fui para as drogas, sabe, mas já me tornaram um grande mestre de capoeira, um grande lutador. Viajei para muitos lugares, mas daqui a pouco eu me dei conta, preso por prisão sem muros. Não havia muros que me prendiam, nem grades, era tudo aqui. O inimigo entrou, porque dizem, e é verdade, batalha da mente. Se ele te vencer aí com seus pensamentos, ele domina o teu corpo. É como um automóvel, você olha lá dentro e você vê um piloto. Quem é o piloto aí? É que está aí, é o Espírito Santo, é o próprio Deus. E quais são as cartas que você tirou? Não estou falando da carta do Detran, eu estou falando não é carta de motorista, eu estou falando das cartas de Paulo. Você já leu? Você já leu as cartas dos discípulos, dos apóstolos aí? Você já leu algumas páginas da Bíblia, de Gênesis, Apocalipse? Vai te falar muitas coisas, muitas histórias. O que você não souber, existem homens estudados, letrados entre nós, que estão prontos, aptos para isso, na igreja, às vezes no seu trabalho. Há um perto da sua casa, um amigo que é cristão, pergunte para ele: irmão, eu li isso, como é que é? Tenha curiosidade em descobrir o que é bom, tenha vontade e ânimo de fazer o que é certo. Então, em nome do Senhor Jesus, a minha vida se discorreu, e depois, quando eu me vi, eu estava preso, passando de uma casa de recuperação para outra, sendo humilhado por irmãos, sendo humilhado pela família, sendo humilhado por amigos, alguns dizendo: eu sabia, esse cara não vale nada, e isso e aquilo, sentenciaram-me à morte. Mas a Bíblia também vai dizer que a última palavra é a de Deus, e na verdade eu quero dizer para você, a primeira palavra é a de Deus, a última é a de Deus. A palavra que conta é a de Deus. É a de Deus. Se alguém falar alguma coisa fora de Deus, querido, olha, delete, abra mão disso, porque a verdade está com Deus. O verbo era Deus e se tornou carne entre nós, chamado-se Jesus Cristo. Jesus Cristo, o verbo que se tornou carne e habitou entre nós.
Então, em nome de Jesus, meu querido, mas eu não me envergonho dessas coisas. No meio do caminho eu conheci tanta gente, conheci ladrão, conheci traficante, conheci prostituta, conheci lésbica, conheci homossexual, conheci só gente que vale muito, só gente que vale muito, eu conheci. E cada um deles trazia consigo suas histórias. E se eu disser para você que alguns já conheceram, entre aspas, o Evangelho, alguns já estiveram dentro da casa do Senhor, alguns pegam textos isolados e querem manter eles lá. Eu vi um irmão pregando para mim, dizendo: ó Marcos, a Bíblia diz, aqueles que estão sujos, suje-se mais, os que estão limpos, limpe-se mais. Vai, você já está nisso aí mesmo. Então não fica nesse entra e sai da igreja, esse entra e sai da igreja. Ele colaborou, ele me ajudou muito. Fiquei com raiva desse irmão um tempão, mas depois sabe que conclusão eu cheguei? Ele não entendia direito, e eu também não entendi, mas hoje eu já entendo. Ei, você quer viver na sujeira? Não fique como crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Decida-se. Já foi dito também, havia um muro, e o homem em cima do muro, e Satanás nem se importava com esse homem. E aí quando fizeram a pergunta: por que você não se importa com ele, que está em cima do muro? Porque o muro é meu, a indecisão é minha, ele não decidiu por nada, então automaticamente ele é meu, ele vai comigo para o inferno. Então, em nome de Jesus, pense nessas coisas. Há tanta gente, você pode dar uma palavra boa. Esses dias eu estava pregando sobre quando o povo, Moisés mandou 12 espias espiar a terra, espiaram a terra que foi prometida, e os espias chegaram lá, 12 espias, e 10 com a visão terrena, com a visão negativa, voltaram e disseram: olha, não dá, tem gigante lá, os caras são muito grandes, são fortes. Mas quem prometeu? Está demorando a tua bênção, quem é que prometeu? Aí um monte de gente começa a falar as vozes no teu ouvido. Ei, esquece, eu não acho que foi Deus não, viu? Eu não tenho certeza que é Deus que falou isso para você não, viu? Isso é coisa da tua cabeça. Ei, querido, você tem certeza que é Deus? Então vá até o final, acredite, se Deus falou, Deus vai cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, em nome de Jesus, acredite, tome posse da tua bênção. Vão tentar te desenganaram pessoas lá no hospital, médicos, homens letrados, homens que sabem que muitas vezes pode se reverter, mas eles vão pela medicina, eles seguem a cartilha deles e dizem: olha, você já está morto, já era. Ó, seu marido já foi, sua esposa já foi, sua filha já era, e aquilo. E quantas pessoas, eu e você, vimos que voltam à vida no ato milagroso de Deus. A última palavra, a primeira é dele, a última também. Então, em nome de Jesus, pense bem nessas coisas. Pare de ouvir vozes estranhas. A Bíblia vai dizer também que a ovelha conhece a voz do bom pastor. Se você lê a palavra de Deus, se você ora a Deus, se você está numa igreja, você vai detectar, você vai saber a diferença de uma coisa e de outra, quando é Deus e quando não é, quando é um falso profeta falando um monte de besteira, um monte de asneira para te desviar o caminho, você vai saber. Homens que estudaram, homens que tiraram carta de motorista, passam em faróis fechados porque querem, entram em contramão muitas vezes com a placa ali, ó, porque querem. Ou seja, você vai encontrar homens que conhecem a verdade, mas vão se desviar dela, vão pregar outras coisas, vão pregar dos seus achismos, do que eles pensam, do que eles acham, das suas interpretações errôneas. Então você precisa, em nome de Jesus, nós precisamos consultar as Escrituras todos os dias e pedimos misericórdia a Deus. Se você não entende nada, fala: Senhor, me perdoa, Senhor, por favor, não estou entendendo, Pai, não deixa, Pai, eu não quero ir para o inferno, Pai, eu sei que o Senhor me ama, e eu apelo agora, Senhor, pelo teu amor. Querido, então, em nome do Senhor Jesus, entenda bem, aquele povo, 10 disseram, 10 dentre o povo disseram que não dá, mas não foram 12? Josué e Caleb voltaram dizendo:
dá, nós vamos possuir esta terra. Sabe por quê? Porque os Josué e Caleb estavam focados no que Deus falou, no que Deus havia feito. Deus tirou eles do Egito, Deus abriu o mar, Deus fez tanta coisa por eles, mandou cordonize, mandou maná, fez um monte de coisa, serviu eles no meio do deserto, protegeu eles do sol, protegeu eles do frio à noite. Ei! Josué sabia que eles não iam entrar sozinhos, que Deus prometeu, Deus daria estratégia. Ei, querido, eu e você precisamos saber, Deus vai nos dar estratégia, Ele vai nos dar estratégia, para viver no meio dos homens, para viver no meio das lutas, das tribulações, das aflições, porque Ele disse, no mundo tereis aflições, tendes ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se nós conhecermos esta palavra de Jesus, que venceu o mundo, está aqui a receita para nós vencermos também. A receita é essa. A receita é essa. E como eu estava falando, ei, eu e você, vamos ser gentios com as pessoas. Vamos ser gentios com as pessoas. As pessoas já estão feridas. Eu tenho uma cicatriz na cabeça, uma paulada, eu tenho alguns dentes faltando, soco, fui muito ferido. Não é para você me ver como coitadinho, não, mas também não é para você vir me aferir. O meu aferidor é Cristo. Então não deixe, ei, você que me ouve também, que está sendo ferido por tanta gente que diz que você não é, que diz que você não pode, que diz que você não vai. Ei, querido, para com isso, preste atenção no que a palavra diz. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, seu único filho, seu filho unigênito, para morrer por ele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não deu nome, ele não disse que é só para o João, para o Pedrinho, para a Francisca, para a Beatriz, para não sei quem, para não sei quem. Não, ei, você está incluso nesta palavra. Deus te amou, por isso Ele deu seu Filho, por isso seu Filho se entregou por você. Então receba a vida e a morte e a ressurreição, em nome de Jesus. A Bíblia vai nos contar então que o povo possuiu a terra, mas depois lá na frente muitos, mais uma vez, se desviaram. Quando eu era do mundo, eu fui mulherengo, né? E aí eu tive muitas mulheres e eu me achava o bonitão, o bonzão. Uma menina disse assim para mim: Marcos, conquistar uma mulher é fácil, né, Marcos? Difícil é ser fiel a ela. Difícil é conquistar a mesma todo dia. Porque você chegou como príncipe, mas você virou sapo. Opa, calma aí. Quê? Então, eu vou usar essa mesma metodologia com a palavra. Conhecer a palavra é fácil, difícil é permanecer nela, é ser fiel a ela. Ler as palavras, as letras, isso nós aprendemos na escola. Então pode-se ler ele como um livro, mas ele não é um livro comum, não é um livro terreno. Isso é a palavra de Deus. E isso que me dá acesso aos céus, isso que me dá acesso à vida eterna, é isso que me aliancia com Deus, que faz uma aliança comigo e com Deus, é a sua palavra, é a obediência à sua palavra. Não é fácil, nós não estamos falando aqui, sabe, de uma utopia, não. É facinho, irmão, não, mas ele está dizendo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo, e eu estou com vocês, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, eu vos deixarei o meu Espírito, o Consolador. O Espírito Santo hoje está com a igreja, o Espírito Santo está comigo e com você, nos consolando, nos dizendo, leia a palavra, ouça o que diz os louvores, se Ele fizer, Ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus, além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ei!
Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para nos ajudar. Eu estou lembrando aqui só de alguns louvores assim por cima. O louvor fala muito com a gente, sabe? Muitas vezes é a palavra cantada, é a palavra recitada, e nós não percebemos. A palavra de Deus, ela pode ser pregada de várias maneiras. O importante é que ela seja pregada e na sua íntegra, na verdade. Então, em nome de Jesus, meu querido, minha querida, em nome de Jesus, tá bom? Pare de olhar o exterior. Comece a tentar imaginar o interior. Então, a Bíblia diz que a boca fala do que se está cheio o coração. Então, se você ver alguém falando de Deus, falando de amor, não precisa tratá-lo mal. E se eu disser para você que na verdade é para você tratar bem todo mundo, até o que fala mal, o que te xinga, o que te calunia, o que te persegue, esteja ele na família, fora da família, porque muitas vezes a Bíblia já nos alertou que vai se levantar os da casa. Muitas vezes vai se levantar o da casa contra mim e contra você. É quem está perto da gente às vezes que nos fere, é quem nos conhece às vezes que nos fere. Então, em nome de Jesus, tá bom? Eu espero ter te ajudado em alguma coisa. Nós estaremos aí falando outros dias, outras vezes aí, em nome de Jesus. Compartilhe essa live, há de ajudar alguém em algum lugar. Sabe por quê? Eu também fui ajudado, não por live, mas por palavras. No meu tempo, falava-se, entregava-se panfleto no meio da rua, falava-se Jesus te ama, e essas coisas foram ficando gravadas em mim. Então, em nome de Jesus, eu quero pedir para você: pregue o Evangelho, fale de amor, fale do bem. A terra precisa se encher da glória de Deus, e a glória de Deus há de se manifestar através da minha e da tua vida, das nossas vidas, amém? Vamos orar agora e agradecer a Deus, né, por mais um dia, Gente, como é difícil. Eu lido com pessoas assim às vezes, e como é difícil. Tem uma irmã que eu amo muito, uma irmã mora no nosso coração, amiga da minha esposa também, não vê a hora de chegar em casa, e ela perdeu o marido, não faz muito tempo, mas faz alguns anos, muito tempo, e esses dias ela disse: estou sentindo saudade, está doendo, e eu estava na minha casa, bem, com a minha esposa, com a minha filhinha, com o meu sogro, sabe, a mesa farta. Como chorar com os que choram quando eu estou feliz? Só mesmo tendo Cristo. Então eu falei para minha esposa: só um minuto, eu vou ouvir essa irmã aqui. E eu comecei a ouvir essa irmã. Eu comecei a dizer para ela palavras de Deus, palavras do meu coração também, dizendo: olha, vai passar, mas está doendo, chore mesmo, ele foi um bom homem. Conversei com ela, e hoje ela é nossa amiga também. E aí outras pessoas, uma outra irmã, que o filho se suicidou, um menino de 19 anos, se suicidou, a mãe não percebeu que ele estava em depressão. Uma irmã que, procurando amores nas redes sociais, teve sua vida devastada e exposta para algumas pessoas, e agora está na igreja, dizendo: o que eu faço, pastor? O que eu faço, meu irmão? Querido, é tão fácil julgar, Um amigo meu que caiu e perdeu as contas de quantas vezes caiu nas drogas, destruiu sua casa, sua família, quebrou a TV, quebrou tudo dentro de casa, e ele disse para mim: Marcão, estou tentando me levantar. Querido, é tão fácil julgar. Claro que eu olho também o lado da família e eu oro por eles, mas Jesus veio para os doentes. Então eu quero dizer para você, em nome de Jesus, ore pelas pessoas que precisam, mas ame, sabe? Aprenda mais, para ensinar mais, para dividir com o teu irmão o teu pão. A palavra do Senhor, a Bíblia diz, quando Jesus foi tentado lá no deserto por Satanás, ele foi levado ao deserto para ser tentado.
Ele disse, Satanás tentou ele com a palavra: está com fome? Transforma essa pedra em pão. E ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Querido, nós vamos viver nem só de pão, nós vamos viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia vai dizer: buscar em primeiro lugar o reino, as demais coisas nos serão acrescentadas. Em primeiro lugar é o reino. Fique tranquilo, sabe? Eu posso enumerar as diversas vezes que eu me vi em situações que eu não sabia o que fazer. Olha, mas agora pessoas me procuram, pessoas falam comigo e eu digo: olha, vamos orar, porque eu mesmo, de mim mesmo, não tenho nada, mas eu conheço um Deus que fez por mim, quando ninguém mais queria, Ele fez por mim, e Ele vai fazer por você também, porque Ele continua sendo o Pai das luzes, Ele continua sendo o Príncipe da paz, Ele continua sendo o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele continua sendo, Ele continua me capacitando, dizendo: vai, filho. Eu tenho 52 anos, aceitei Ele com 19 anos, saí por diversas vezes da presença do Senhor, e muitos disseram: Ele vai descer a sepultura, você não vai mais pregar, você não vai isso, você não vai aquilo. Querido, fiquei muito ferido, me machuquei muito, meu Deus do céu. Trago em mim cicatrizes mentais, não queira saber quantas, são muitas, sequelas também, mas no entanto, ainda estou aqui. Então quero dizer para você: não desista, não desanime. Ele disse para Josué: Moisés, meu servo, já é morto, agora é tua vez, tendes bom ânimo. Em nome de Jesus, agradeço por essa oportunidade de levar uma mensagem ao teu coração, de compartilhar com você. Olha, esqueça, não vão parar de falar, você ainda vai ouvir muitas vozes falando ao teu respeito, mas falaram de Cristo, falaram do Mestre, que só fez o que era bom, que foi reto. Quem é eu e você comparado a Jesus? Estamos aprendendo com o Mestre. Então não se preocupe, foque naquilo que o Mestre falou: eis que estarei convosco até a consumação. Ele vai estar comigo e com você. E ele diz também no livro de João: sem mim nada podeis fazer, tá? Então, em nome de Jesus, o povo foi tirado do Egito, da escravidão, para a liberdade, e levou tempo, porque tirado eles do Egito não foi tão difícil. Difícil foi aos 40 anos tirar o Egito deles. Deus os tirou do Egito e da escravidão, mas para tirar o Egito deles e a escravidão, porque suas mentes já estavam cauterizadas. Sabia que tem pessoas que já acostumaram a ser escravo? Tem gente que acostumou a falar mal dos outros, tem gente que acostumou a brigar para tudo, sabe, querer resolver tudo no tapa. Precisa tirar o velho homem, precisa tirar a velha mulher, senão não tem como Cristo habitar, senão não tem como você colher dos frutos da obediência. Então obedeça, em nome de Jesus. Pai querido, Deus eterno, como foi bom, Pai, esse período com o Senhor. Como é bom, Pai, estar aqui na Tua casa e falar do Teu amor, e falar do Teu Evangelho. Como é bom, Senhor, termos líderes que oram por nós, termos homens e mulheres, Pai, que se importam conosco. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor instrui pessoas, que o Senhor capacita pessoas para nos ensinar, que o Senhor mesmo, Pai, tem nos ensinado com as nossas derrotas, com os nossos fracassos, com as nossas fraquezas. O Senhor tem nos ensinado a vencer, o Senhor tem nos ensinado a nos levantar mesmo quando está difícil. O Senhor tem nos ensinado a enxugar as lágrimas uns dos outros. O Senhor tem nos ensinado. Obrigado, Senhor, por eu ter irmãos e irmãs
amigos e amigas, Pai. Obrigado, Pai, por eu ter um teto sobre a minha cabeça. Obrigado, Pai, por tudo que eu tenho. Mas me faça ser tudo que o Senhor quer que eu seja. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai querido, a ajudar o doente, o caído, o ferido. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Pai querido, por isso nós vamos se alegrar, Senhor. Nós vamos se alegrar, porque é difícil, Pai. Mas mesmo assim, nós vamos chorar com os que choram e tentar alegrá-los. E nós vamos se alegrar com os que se alegram. Nós vamos dividir, Pai, o que nós temos. E o que nós temos é luz, o que nós temos é sal. Nós temos, Pai querido, direção. Nós temos gosto, por isso nós vamos dividir com as pessoas. Nós vamos dividir o nosso pequeno saber comparado, Pai, à infinidade, Pai, que o Senhor é e que o Senhor tem. Por isso, meu Deus e meu Pai, continua nos ensinando e nos ajudando. É o que eu te peço, Pai, por mim e pelos meus irmãos, por mim e pela minha casa, por mim e pela minha família, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Então, em nome de Jesus, nós vamos aí, ao longo dessa caminhada, compartilhar um pouco de tantas coisas que Deus tem feito nas nossas vidas. Eu quero pedir para você, compartilhe esta live com algumas pessoas. E continue sendo Jesus na vida de pessoas. Você pode mais. Muitas vezes nós achamos que não, mas você pode mais. Tem gente querendo se suicidar, mas com uma palavra de Deus, através da tua boca, através da tua vida, ela pode desistir. E uma vida será salva. E uma vida vale mais que o mundo todo, diz o Senhor. Uma alma vale mais que o mundo todo. Eu quero dizer que por trás de cada pessoa existem famílias, amigos e tantas outras pessoas, que se você ajudar ela, você estará ajudando a todos esses, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor Jesus e ore por mim e pela minha casa, porque eu e minha casa carecemos de oração.